A gente ouve falar de direito penal o tempo todo, né? Mas vamos combinar, os fundamentos podem parecer um verdadeiro quebra-cabeça. Afinal, por que ele existe? Como é que funciona na prática? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: desvendar juntos as peças que formam a base de todo esse sistema. E por que esse assunto é tão sério? Simples, porque a gente está falando do único ramo do direito que tem o poder de mexer com o nosso bem mais precioso, que é a liberdade. Então, para entender o alcance disso, vamos construir esse conceito do zero, começando bem do comecinho. Para a gente navegar por esse tema, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos definir o que é o direito penal. Depois, vamos ver que ele tem diferentes faces e um conjunto de regras essenciais. Aí, a gente explora os tipos de leis que o legislador tem na mão. E, no final, a gente amarra tudo para entender por que isso é tão fundamental. Então, vamos lá, começando pelo começo. O que exatamente a gente quer dizer quando fala em direito penal? Qual é a sua essência? A definição formal é essa aí. É o conjunto de regras que diz o que é crime e qual a consequência para quem comete. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é liberdade. Pensa bem, uma briga na área civil pode custar dinheiro. Agora, uma infração penal pode custar o tempo de vida de uma pessoa. É a lei que coloca as fronteiras mais sérias do nosso comportamento em sociedade. Certo, agora que a gente já tem essa definição na cabeça, é importante sacar que o direito penal não é uma coisa só, um bloco único. Ele tem diferentes aspectos, digamos, faces, que ajudam a gente a entender o todo de uma forma bem mais completa. Para ficar fácil, pensa assim: o direito penal objetivo é como se fosse o livro de regras do jogo. São as leis que estão lá, escritas, valendo para todo mundo, como o Código Penal. Já o direito penal subjetivo, o tal do jus puniendi, é o poder que só o Estado tem de criar essas regras e, o mais importante, de fazê-las valerem. Então, um é o quê e o outro é quem pode aplicar as regras. E essa divisão não para por aí, não. Tem também o direito penal substantivo, que é a parte que define o crime em si, tipo, matar alguém, e já diz qual é a pena. É o direito material. Por outro lado, o direito penal adjetivo. Bom, esse é o manual de instruções, o nosso direito processual penal. É ele que diz como investigar, como processar, como julgar. Basicamente, é o como o Estado vai exercer aquele poder de punir que a gente falou. Beleza, já entendemos as diferentes faces. Agora, vamos dar uma olhada nas qualidades que toda lei penal precisa ter para ser considerada válida e principalmente justa. São as regras do jogo que não podem ser quebradas. Porque, né, não adianta só ter uma lei. Para que ela funcione do jeito certo, de forma equilibrada, ela tem que ter umas características que são indispensáveis. Vamos ver quais são? E é aqui que a coisa fica muito interessante, porque esses 4 princípios juntos garantem a justiça do sistema. Olha só. Exclusividade quer dizer que só a lei e mais ninguém pode criar um crime. A imperatividade diz que não tem essa de não quero cumprir. É imposta e pronto. A generalidade reforça que a lei vale para todo mundo, sem exceção. E a impessoalidade garante que o que está em julgamento é o ato, e não quem foi a pessoa que o praticou. Juntas, essas características são um verdadeiro escudo contra a arbitrariedade. Ok, com essas regras em mente, chegou a hora da gente abrir a caixa de ferramentas de quem faz as leis. Porque nem toda lei penal serve para a mesma coisa, sabe? Existem tipos diferentes para finalidades bem distintas. E a resposta é um sonoro não. E essa diferença, olha, é fundamental para a gente entender como o sistema jurídico realmente opera na prática. A grande divisão é basicamente essa. De um lado, a gente tem as leis incriminadoras, que são aquelas que todo mundo conhece, as que descrevem um crime e dizem qual é a pena. Do outro lado, temos as leis não incriminadoras. Elas não criam crimes, mas são essenciais para o sistema funcionar direitinho. Elas dão um contexto, as exceções, as explicações. E aqui a gente vê como o sistema é sofisticado. Não é só uma lista de pode e não pode. Existem leis que justificam uma ação, como a legítima defesa, sabe? Outras que eliminam a culpa de quem agiu, e tem até leis que permitem punir a tentativa de um crime. São essas normas que trazem todo o equilíbrio e a nuance que o direito penal precisa para ser justo. Então, com todas essas peças no tabuleiro, as definições, as regras, os tipos de lei, a gente chega na pergunta central. No fim das contas, por que tudo isso existe? Qual é a verdadeira essência do direito penal? E essa frase resume tudo de forma brilhante. O direito penal não existe só para punir por punir. A missão dele é proteger o que a gente tem de mais valioso para viver em comunidade.
A vida, a liberdade, o patrimônio, a dignidade. Ele funciona como o guardião desses bens jurídicos que são fundamentais para todos nós. Fica, então, essa reflexão. Da próxima vez que aparecer uma notícia sobre um crime ou sobre um julgamento, repare como esses conceitos que a gente viu, legalidade, impessoalidade, proteção de bens, como eles estão ali presentes. Eles não são só teoria de livro, são os pilares que sustentam a busca por justiça no nosso cotidiano.